Nosso convidado para o bate-papo de hoje é Diogo Porto Dias, médico formado pela UEPA, especialista em gestão de sistemas de saúde pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e pela FGV e diretor clínico do Hospital Porto Dias. Como vai, doutor Diogo? É um prazer recebê-lo aqui conosco na Fronte Saúde. A gente agradece muito a sua presença e já devidamente vacinados, né? Podendo aqui estar sem o uso das máscaras. Obrigado pelo convite, Michele. Eu fico muito lisonjeado. A gente também está muito entusiasmado com o ritmo da vacinação, que não só o nosso estado, mas o país inteiro está conseguindo adotar. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir muito em breve voltar para a vida como ela era, e a gente vê muitos bons sinais dos países que já têm um ritmo mais avançado de vacinação, de que a vida está realmente voltando à normalidade, as pessoas abandonando máscaras, os eventos voltando a acontecer. Então, estamos próximos desse grande sucesso também. Bom, eu gostaria de começar perguntando sobre a implantação das tecnologias, da inteligência artificial, né? O que isso representa hoje na gestão de saúde? Quando a gente fala em tecnologia em saúde, até algumas poucas décadas atrás, se baseava basicamente em equipamentos, máquinas novas que auxiliavam no diagnóstico mais preciso e em tratamentos cada vez menos invasivos e que causassem menos danos, efeitos colaterais ao paciente. Então, a tecnologia, nas últimas décadas, se desenvolveu muito nesse sentido. A indústria de saúde, Michele, é reconhecida assim, no mundo inteiro por ser um pouco lenta em adotar ferramentas de gestão. E também nesse setor, na parte de inovação, com ferramentas de gestão, a gente demorou um pouco mais para adotar. Então, a gente vive uma nova primavera de inovação em saúde, desde ali do final dos anos 2000, começo dos anos 2010, quando os hospitais do mundo inteiro passaram a adotar cada vez mais sistemas informatizados que as pessoas usam no dia a dia, na gestão não só do cuidado do paciente, mas na gestão de todos os processos que suportam o funcionamento de hospital ou de um sistema de saúde, né? O sistema de saúde é algo muito complexo, envolve diversas unidades, diversos níveis de atenção diferentes, e talvez o hospital seja o grande exemplo da complexidade que é realmente a estrutura mais complexa do sistema de saúde, porque envolve pessoas hospitalizadas, internadas 24 horas por dia, envolve a atuação de múltiplos profissionais envolvidos no cuidado de um número grande de pessoas. A comunicação é muito complexa e precisa ser muito assertiva para fazer o melhor para cada paciente. Então, realmente foi a partir desses anos 2010, final dos anos 2000, que esses sistemas passaram realmente a fazer parte do dia a dia, não só do profissional que está em contato do paciente, mas também o profissional que toca todo esse circo que funciona por trás das coxias, para garantir que o medicamento esteja na hora certa, para o paciente certo, que o paciente receba a dieta adequada ao perfil nutricional durante a internação dele, que todos os profissionais multi-envolvidos se comuniquem adequadamente. E esses sistemas permitiram a gente gerar o famoso lago de dados, né? Lagoa de dados, do termo em inglês Data Lake. Então, nos últimos anos, a gente tem gerado uma quantidade abissal de dados, e esses dados são a matéria-prima das grandes inovações que vão acontecer nos próximos anos. A gente vê isso acontecer em várias outras indústrias, quando a gente passa a oferecer nossos dados para aplicativos de consumo, essas empresas passam a conhecer um pouco mais sobre a gente, passam a conhecer um pouco mais sobre os nossos hábitos, e a gente faz aquele compartilhamento de dados de forma proativa, né? A gente realmente faz aquilo por conta própria, porque quer. Em saúde é um pouco diferente, porque quem imputa esses dados, quem gera esses dados ainda é o profissional que está tomando conta daquele paciente. Então, nessa primeira geração, eu posso dizer que houve uma curva realmente de adoção desses sistemas que geram esses dados, e nessas próximas gerações, nesses próximos ciclos, o grande trabalho tem que ser para aperfeiçoar a qualidade, a acurácia desses dados. Isso envolve matérias muito complexas, como a educação continuada,
como o treinamento de todos esses profissionais sobre a importância dessa acurácia dos dados que eles inserem no sistema sobre esses pacientes e também dos gestores em, na medida do possível, promover essa educação, promover esse conhecimento, mas também promover melhorias nesses sistemas que facilitem essa interação. Então, é um ambiente muito complexo, estar lidando com uma pessoa doente, com todo aquele halo em torno da pessoa, os familiares, ter que se comunicar para construir uma relação médico-paciente que faça o paciente aderir ao tratamento e também se certificar de que todas as informações, todos os dados que foram coletados daquele paciente são o mais acurados possível. Então, assim, eu gostaria de começar dizendo que a inovação em saúde daqui para frente é muito sobre esses dados que a gente está capturando, esses dados que a gente está coletando e essas ferramentas que você bem citou de inteligência artificial são exatamente consumidoras desses dados e vão processar esses dados para, num primeiro momento, suportar a tomada de decisão, ajudar o médico a tomar a melhor decisão possível, combinando dados que, de forma solta, de forma isolada, são mais difíceis de combinar e fazendo essa combinação de forma que esses dados gerem uma informação relevante que suporte a tomada de decisão no médico. Quando se fala em inteligência artificial, a gente imagina logo os robôs, né? As cirurgias feitas por robôs, mas não é só isso. E, aliás, como você está falando, é principalmente uma construção de uma boa base de dados. E para isso requer realmente esse tipo de sistema, né? Um sistema mais requintado, vamos dizer assim. Exato, Michele. A gente vê muita euforia sobre inteligência artificial, sobre o que isso vai fazer em diversos contextos da nossa vida, mas eu posso te dizer que em saúde é uma construção de mais médio e longo prazo. Então, por quê? Porque a gente precisa realmente construir essas bases sólidas de capturar esses dados e transformar esses dados em informação relevante. Um exemplo disso é que talvez a área da medicina que esteja mais avançada no uso dessas ferramentas é radiologia ou até mesmo patologia, que nada mais é que a captura através de equipamentos como ressonância magnética, tomografia computadorizada, que capta imagens daquele paciente e aquela imagem é processada. Então aquela imagem tem muito pouco de um fator humano gerando aqueles dados. É uma máquina que gera aqueles dados e eu passo a processar aqueles dados gerados. Eu uso a inteligência humana para treinar esse robô, essa inteligência artificial sobre os padrões encontrados naquela imagem e isso é um ciclo de aperfeiçoamento contínuo, é uma longa curva de aprendizado dessa máquina, dessa inteligência artificial e para isso ela só consegue ter essa curva mais curta do que as outras disciplinas da medicina porque a fonte geradora desses dados depende muito pouco da interação humana, da ação humana em inserir aqueles dados no sistema. A gente está muito otimista e cada vez mais vê coisas legais surgindo e isso é o caminho para a medicina de precisão, que a gente chama, né? Que é conhecer cada indivíduo nas suas peculiaridades, no seu código genético, na sua forma de interagir com o mundo, na sua forma de interagir com os alimentos que ele ingere, com os patógenos que ele entra em contato, com os medicamentos que fazem mais ou menos efeito para aquele perfil de ser humano. Então, são muitos dados que a gente precisa do apoio dessa máquina para ajudar a gerar informações relevantes que suportem a tomada de decisão. Agora, ainda na esteira desse tema do avanço tecnológico, agora, durante a pandemia, surgiram... na verdade, houve uma explosão de startups, né? Entre elas a telemedicina.